Pai, aqui está o teu filho. Queremos mais, Senhor. Aleluia. Nós estamos sedentos de ti. Assim como a corça anseia pelas águas, assim a nossa alma suspira por ti, ó Deus. Usa o teu filho para nós, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus está nesse lugar, amém? Quantos podem sentir a presença de Deus? Eu estou sentindo, né? A presença do Senhor está pairando neste lugar. Glória a Deus. Convido a você a abrir a sua Bíblia, juntamente comigo, o tema da campanha, Atos dos Apóstolos. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2. Aleluia. Peço à igreja que, por gentileza, acompanhe a leitura juntamente comigo. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amém? Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Por gentileza, irmão, tome o seu assento, glorificando ao nome do Senhor. Queridos, o autor que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos é o Dr. Lucas, e é sabido por nós que a narrativa desse discípulo, desse servo, é uma narrativa diferenciada dos demais. Sabemos que Lucas, ele é de etnia grega. Lucas, ele é um doutor, né, formado em medicina na época. E de forma detalhista, Lucas ele vai narrar o Evangelho de Jesus Cristo, segundo ele escreve. E Lucas é responsável por escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, ele se torna um seguidor fiel de Paulo. Segundo a história, enquanto Paulo esteve em Roma cumprindo prisão domiciliar, Lucas esteve nesse período próximo de Paulo, narrando todo o contexto da época em que o Evangelho ele também passou a ser propagado aos gentios. E nessa narrativa, a qual Lucas ele apresenta a todos nós, Lucas ele vai relatar sobre a descida do Espírito Santo. Esse tema já vem sido pregado, né, desde o início do mês de junho, aonde Deus ele tem usado cada irmão, né, cada pregador. Usou o nosso pastor presidente, usou, né, o pastor Davi Lima. E eu acredito que o Senhor tem algo a acrescentar nessa noite aos nossos corações. O Atos dos Apóstolos, ele é uma história dramática, né, onde o texto vai narrar muitos feitos, sinais e maravilhas que eram operados na vida de homens e mulheres simples.
nós vamos observar esses homens, eles verdadeiramente, eles tiveram um encontro com Cristo. Esses homens, eles testemunharam algo sobrenatural que mudaram a sua vida. Nós vamos observar que, logo após a descida do Espírito Santo, o próprio Pedro, ele prega, e o texto diz que quase 3.000 almas se convertem. Outrora, no período em que Cristo esteve em terra, né, cumprindo o seu ministério terreno, no período da crucificação, nós vamos observar Pedro, aquele sanguíneo, de temperamento forte, aquele que a todo momento estava, se porventura houvesse uma necessidade, com todas as certezas ele tiraria a sua espada da bainha, pronto a guerrear. Mas Pedro, ele vai observar que as promessas da crucificação estão se cumprindo. E o cenário passa a ser um cenário de perseguição, de ameaça. E esse Pedro, ele vai negar a Jesus. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Só que este homem aqui, tanto Pedro quanto os demais, são homens humildes, talvez indoutos, pessoas simples, mas que receberam de bom grado o evangelho da salvação. E as suas vidas haviam sido transformadas, irmãos. Nós vamos observar que sinais e maravilhas eram manifestados na vida desses homens. O próprio diácono Estevão, que não era apóstolo, porque eu acho isso lindo, irmão. A ação do Espírito Santo, ela não se limita a protocolo que o sistema governamental impõe. O próprio diácono, aleluia, cheio do Espírito Santo por nome de Estevão, a Bíblia diz que, numa certa feita, ele está em um julgamento perante os judeus e ele começa a anunciar desde Abraão até o Evangelho, né, do Novo Tempo. E esse homem era cheio do poder, irmão, ao ponto de o seu semblante brilhar. E a Bíblia diz que sinais e maravilhas eram operados na vida desse homem. Então, o marco aqui da história, irmão, no capítulo 2, é sobre a descida do Espírito, no dia de Pentecoste. E o que significa, irmãos, Pentecoste? A palavra Pentecoste, ela deriva de um termo grego, que significa 50º, uma referência ao 50º dia depois da Páscoa. Lá em Levítico 23, do versículo 10 ao 16, diz que a festa de Pentecostes, ela era uma celebração da colheita de trigo, mas também essa festa, ela era celebrada pela recordação do recebimento da lei que Deus havia dado a Moisés no Monte Sinai. Ou seja, o povo tinha por costume, na festa de Pentecostes, se reunir e oferecer o seu dízimo, né, a sua oferta, como forma de gratidão a Deus pela colheita abundante. E nesse dia, aqui, quando Lucas vai registrar em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, o povo judeu dos 4 cantos da terra havia ido a Jerusalém para celebrar esta importante festa. E esta promessa da descida do Espírito Santo, ela, de fato, havia sido prometida pelo Cristo
Lá em Lucas, no seu capítulo 24, do verso 49 ao verso 53, Jesus diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. E Jesus vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Em Atos dos Apóstolos, seu capítulo 1, ao ler esse texto, nós vamos perceber que, após a morte e a ressurreição, Jesus ele vai aparecer aos seus discípulos, e a última aparição de Jesus, logo após a sua crucificação, é no Monte das Oliveiras, onde Jesus, ele, antes de ser elevado aos céus, ele mais uma vez, ele traz um alerta aos seus discípulos, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejai revestido, aleluia, de poder. E o texto a qual nós lemos, irmãos, lá no versículo 1, diz que esta promessa ela se cumpre, aleluia, e no dia de Pentecoste. Só que algo me chama a atenção nesse texto, por quê? Os discípulos, nesse tempo, eles estavam se preparando. Eles aguardavam essa promessa acontecer, irmãos. Essa reunião em que eles estão dentro de um cenáculo é uma reunião espiritual. Eu posso aqui, aleluia, conjecturar que era uma reunião pentecostal, aonde havia orações fervorosas, aonde havia louvores fervorosos, aonde a palavra de Deus era ministrada com bastante fervor, com bastante esperança. Eu lembro de uma certa feita que um pastor que esteve aqui por nome, Jean Max, ele havia pregado uma palavra tão tremenda sobre a importância da unidade. E ele citou uma reunião que aconteceu logo no início, lá em Gênesis, na construção da Torre de Babel, se eu não me engano, em Gênesis 11, se não me falha a memória, Gênesis 10, 11, em que Nimrod ele tem a ideia de estabelecer um governo independente. E então ele reúne um povo, só que essa reunião, Deus ele não é o centro. Esta reunião em que Nimrod, ele marca com os seus irmãos, não é uma reunião espiritual. Enquanto a proposta de Deus é espalhar, no bom sentido, favorável, para que o nome dele seja glorificado. Porque, na verdade, irmão, Jerusalém tem uma promessa. Porque de Jerusalém saía o conhecimento de Deus para todas as nações. Então, o propósito de Deus, irmão, não é ficar em um só lugar. Porque esta reunião aqui, Deus era o centro. Esta reunião em Atos dos Apóstolos, em que os discípulos, eles estão reunidos, buscando, orando, de forma incessante, aguardando a promessa da descida do Espírito, que de fato transformaria a vida deste povo, diferente de Nimrod, que reúne um grupo seletivo, em que Deus não é adorado, Deus não é louvado, em que o governo de Deus não é estabelecido. Esta reunião, de fato, ela é espiritual. Todas as vezes, irmãos, que nós nos reunimos, aleluia, a nossa reunião precisa ter um único objetivo. E que objetivo é esse, pastor Leandro? Adorar a Deus. Com cânticos, hinos, louvor e adoração. Porque quando a nossa reunião, o centro é Cristo, irmão, nós somos renovados, nós somos transformados. A esperança do Espírito de Deus, ele transborda sobre as nossas vidas. E esta reunião, irmão, onde os cristãos estão reunidos, adorando e bendizendo o nome do Senhor, irmão, algo extraordinário acontece. A promessa que o Senhor havia estabelecido em Lucas capítulo 24, ele vai acontecer na festa de Pentecoste em Jerusalém. No versículo de número 2 diz: e de repente veio do céu um som como de vento veemente, impetuoso. E isso aqui, irmão, me chamou a atenção, porque
O vento, ele é um elemento. E eu vou explicar aqui mais ou menos, vento é um sistema respiratório que permite a entrada do oxigênio, removendo o quê? As impurezas promovidas. Promovendo a saída do oxigênio, que se chama dióxido de carbono. Tem gente que diz que vento é prova, mas o vento, irmão, ele tem um objetivo: manter você respirando, manter você vivo. Porque quando Deus, ele cria o homem, em Gênesis diz que ele sopra, o sopro do Espírito. E o homem, o quê? Torna a viver. Aí vai dizendo lá no versículo 3, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Outro elemento. E que elemento é esse? O fogo. Aleluia. E o fogo, na verdade, ele fornece fonte de calor e de proteção. Se não fosse o sol, irmão, a raça humana não sobreviveria. Se não fosse o calor, nós não sobreviveríamos. E o calor também ele produz proteção. E através do fogo que também nós cozinhamos, fazemos o nosso alimento. E o fogo também ele tem um papel muito importante, irmão. O fogo ele é o quê? Purificador. O fogo também é usado na fabricação de armas. Aleluia. E esses elementos espirituais não podem faltar na nossa vida, que é o vento. Porque através do Espírito, irmão, a nossa vida é espiritual. Ela vai respirando e, ao mesmo tempo, ela vai se movimentando. O fogo, a mesma coisa. Crente, aleluia, que não tem fogo espiritual na sua vida, irmão, ele está sujeito a morrer, ele está sujeito a parar. E este fogo, irmão, além dele ser purificador, além, aleluia, dele purificar as mazelas que muitas vezes nos impede de ter um relacionamento com Deus, aleluia, o fogo também é a fabricação de armas. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em 2 Coríntios, no seu capítulo 10, versículo de número 4, quando ele diz: porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza. Aleluia. E essas armas, irmão, elas precisam ser fabricadas na nossa vida, é a oração, porque enquanto nós oramos, o céu ele age em meu e em teu favor. Enquanto nós oramos, irmão, enquanto nós levamos uma vida de oração, nós estamos em intimidade com o Espírito, porque através de uma vida de oração, não faltará direcionamento de Deus. Uma vida de oração, irmão, não lhe faltará sustentabilidade, para que você possa suportar os processos da vida. Foi falado aqui mais cedo através do nosso pastor: sem fogo, sem Espírito, sem a presença, você vai sucumbir, porque a prova vem, irmão, a dificuldade vem, a porta se fecha, mas se você tem um Espírito Santo de Deus ativo dentro do teu interior, se você tem, aleluia, a presença de Deus como prioridade na tua vida, se você, aleluia, exercita a tua fé todos os dias, através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra, irmão, a tua vida, ela se torna cheia da presença de Deus. Nós somos, aleluia, a igreja, a Assembleia de Deus, um povo pentecostal. Nós somos, aleluia, conhecido pela forma que nós adoramos a Deus. E de que forma? Forma vibrante. Nós glorificamos, nós aplaudimos, aleluia, nós damos lugar, marchamos na terra, falamos em línguas estranhas, profetizamos. Nós somos conhecidos como o povo do movimento, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus, irmão, ele nos levantou, ele nos capacitou, aleluia, mas muito mais além disso, aleluia, é sermos cheios da presença dele. E como, pastor?
pastoreando através da busca, através, aleluia, de uma busca incessante, através das renúncias, através da obediência. Sabe por quê, irmão? Nós não vivemos de movimento. Movimento é bom, profetizar é bom, marchar na terra é bom, aleluia, dar lugar para o varão também é bom, eu creio. Nós somos um povo que cremos na evidência do Espírito Santo, porque existe uma teologia aí, irmão, pregada aí fora, que diz que os dons cessaram. Não, os dons foi só para a igreja primitiva, foram só para os apóstolos. Não, os dons espirituais, Deus, Ele continua derramando, aleluia, a virtude do seu Espírito sobre a sua igreja. E esse Espírito de Deus, irmão, Ele não limita a ninguém a ser derramado, seja preto, seja branco, seja, aleluia, amarelo, aleluia, seja grande, seja pequeno, seja rico, seja pobre. O Espírito Santo de Deus, irmão, o céu, ele está aberto, disposto a te encher, aleluia. E nesta noite, irmão, o Espírito, ele quer te encher, ele quer te dar graça, ele quer te dar renovo, ele quer te dar vida, porque aquele que entra, a Lube Calachéria, na presença do Eterno, da mesma maneira, ele não pode ficar, irmão, porque a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa fé, ela não se constitui em coisas terrenas. Material é bom, mas é temporário, irmão. O que nos traz a verdadeira alegria e o sentido da vida é a presença de Deus, porque sem a presença dele, nós não somos nada. Sem, aleluia, a virtude do Espírito Santo, nós não somos ninguém. Perceba que esses homens aqui, eles são visitados pelo Espírito, e ali, aleluia, há línguas repartidas como de fogo, há sinais acontecendo no dia de festa em Pentecoste, aleluia, em Jerusalém. E o texto, aleluia, vai dizer lá no versículo de número 4, e todos foram cheios do Espírito. Então vou repetir, e todos foram cheios do Espírito. Quem é cheio do Espírito não murmura, quem é cheio do Espírito não reclama, quem é cheio do Espírito não blasfema, quem é cheio do Espírito não, aleluia, não escolhe culto. Ah, se é o pastor fulano de tal, eu vou para o culto. Ah, mas se é o pastor fulano de tal, não vou para o culto. Quem é cheio do Espírito, aleluia, está presente segunda. Quem é cheio do Espírito está no culto terça. Quem é cheio do Espírito se alegra na presença de Deus às quarta, às quinta, às sexta, sábado, domingo. Não há dia especial, porque crente cheio da presença, ele se alegra, ele glorifica. Está desempregado, mas está dando glória. Está enfermo, mas está marchando na terra. Está doente, está sendo perseguido, está sendo caluniado. A porta se fechou, mas eu estou lá, eu trabalho, eu lidero, eu me envolvo nos trabalhos da igreja, eu evangelizo, eu falo do amor de Deus. Há uma responsabilidade sobre a vida desses homens. O Espírito não se limita à ação. O propósito do Espírito Santo não é encher os cristãos da igreja primitiva para que eles ficassem somente em Jerusalém. O propósito do Espírito Santo era encher esses homens para que eles pudessem propagar as verdades do Evangelho. Aleluia. E esse Espírito Santo de Deus, irmão, ele nos impulsiona a amar o nosso próximo. Crente que tem Espírito de Deus, crente cheio do Espírito, ele tem um coração perdoador. Crente cheio do Espírito de Deus, ele não carrega mágoa, ele não carrega ressentimento. Mas se levantaram contra a minha vida, irmão, crente cheio do Espírito Santo, está pronto a perdoar. Está, aleluia, preparado para liberar o perdão. Crente cheio do Espírito Santo está sempre pronto a abraçar. Crente cheio do Espírito Santo está pronto e disposto a sempre liberar palavras positivas, irmãos. Não é sobre nós, é sobre Ele, a glória é dEle, o louvor é dEle, irmão. Aleluia. E esses homens aqui que foram usados de forma eficaz e poderosa, irmão, porque a Bíblia diz, aleluia, que sinais e maravilhas acompanhavam a vida desses discípulos. Deus, ele continua operando. Deus, ele continua manifestando a glória dele. Deus, ele te deu autoridade, irmão,
para você repreender o mal. Deus, Ele te deu autoridade para você repreender as enfermidades. Deus, Ele te deu autoridade para você guerrear no mundo espiritual. E como, pastor Leandro? Através das ferramentas espirituais, a oração, o jejum, a palavra. Irmão, não adianta, aleluia. A ideia aqui é essa, não é vir para Jesus que você vai ser feliz. Você vai até ser feliz, irmão, porque a salvação nos convém, é verdade, mas aqui tem guerra, aqui tem luta. Nem sempre venceremos batalha, nem sempre seremos bem-sucedidos, mas há uma promessa esta eterna, que é o que, pastor Leandro? A salvação, aleluia, aleluia. Vem para cá que, aleluia, seus problemas eles vão acabar. Não, os problemas vão continuar, mas se você estiver cheio da presença, cheio do Espírito, irmão, você vai suportar as batalhas, as guerras, as lutas, porque elas têm só objetivo: te parar, paralisar a tua fé, a tua caminhada, te prostrar, aleluia, te fazer desacreditar nas promessas. Mas o Santo Renovador, que é o Espírito Santo de Deus, que é maior que uma força, irmão, ele é uma pessoa, e ele faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, e Deus é Espírito Santo. E Jesus falou: eu voltarei para o Pai, mas eu deixarei o Consolador. Você não está sozinho nesta guerra, você não está sozinho nesta luta, você não está sozinho nesta batalha. Há um Consolador que te conhece, há um Consolador que entende as tuas dores, as tuas feridas, há um Consolador, aleluia, que sabe das tuas limitações, e está disposto a te levantar, está disposto a te renovar, está disposto, aleluia, a fazer você acreditar nas promessas que Ele tem na tua vida. Esses homens agora, eles são cheios, mas há uma ordem: ficar em Jerusalém. A proposta é: ganhe almas em Jerusalém, porque logo após isso, vocês irão para Samaria, para a Judéia, até os confins da terra. Se eu não consigo viver o chamado em Jerusalém, eu nunca vou viver o chamado em Samaria. Eu quero evangelizar, mas eu não olho na cara do meu irmão que senta do meu lado. Eu quero, aleluia, fazer missões. Eu quero ganhar almas para Jesus. Mas eu preciso me analisar primeiro. Senhor, será que eu estou vivendo o cumprimento da promessa em Jerusalém? Porque, irmãos, é impossível eu ter um relacionamento com Deus se eu não tenho um relacionamento saudável com meu irmão. É impossível eu ter uma comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com meu irmão. É impossível, irmãos, adorar a Deus se eu não vou com a cara do fulano, do ciclano, do bertano. É impossível, irmãos. Porque João vai dizer: se Deus é invisível e eu amo, como eu não amo o meu irmão que é visível? É mais ou menos assim um texto. A promessa é essa, Jerusalém. O ponto de partida é Jerusalém. Vocês vão incendiar Jerusalém. Vocês vão fazer a diferença em Jerusalém. A igreja do primeiro século é uma igreja militante. A igreja do primeiro século, irmão, é uma igreja que de fato vivenciou a transformação que o Espírito Santo proporcionou na vida deles. E qual era o sinal? A comunhão, a união, o partir do pão. Nada era meu, nada era seu. A Bíblia diz que aqueles que tinham, repartiam com aqueles que não tinham. E eles perseveravam unanimemente na doutrina dos apóstolos. Essa é a maior marca da igreja, irmão. É a nossa comunhão, é a nossa unidade. Porque quando Jesus ele foi, aleluia, acusado pelos
escribas, pelos fariseus, melhor dizendo, que ele expulsava demônios em nome de Beelzebu. O próprio Cristo vai relatar dizendo: reino dividido não subsiste. No mundo espiritual, irmão, existe uma hierarquia. O mundo espiritual ele é muito complexo. O mundo espiritual é um campo de batalha, a qual nós precisamos pedir a Deus orientação de como guerrear de forma correta. Uma igreja unida, aleluia. Uma igreja que teme a Deus. Uma igreja que tem reverência, aleluia, ao se apresentar a Deus. É uma igreja que triunfa, irmão. E nós somos esta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a proposta é o crescimento, não é verdade? A proposta é o crescimento. Mas nós não podemos crescer só em números. Precisamos crescer em qualidade também. Porque, aleluia, crescer em número é uma coisa. Crescer em qualidade é totalmente diferente. E, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revelou a significativa expansão da igreja evangélica no Brasil em 2021. Foram 87,5 mil igrejas evangélicas com CNPJ. 87,5 mil igrejas, irmãos. Olha o crescimento. Bem proveitoso, não é verdade? Bem relevante. Mas a gente não pode descaracterizar as igrejas clandestinas também, que vêm crescendo. Eu vou falar algo aqui que, de repente, muitos não vão concordar, mas é o meu ponto de vista. E a ideia aqui não é gerar divergência. E eu já usei muito esse termo, de que é melhor uma igreja do que um bar. Eu já penso o contrário, irmão. Porque hoje em dia virou moda abrir igreja. O problema não é abrir igreja, o problema é abrir igreja na direção de Deus. Porque ministério é vocação, irmão. Ministério é vocação, liderar é vocação. Não é para qualquer um. E não é por isso que você é inferior ou melhor. Não é verdade? Porque, infelizmente, o número de escândalos tem aumentado no meio evangélico. Pastores que têm sido levantados sem a permissão de Deus, sem ter chamado. Hoje se faz curso de tudo. Curso de liderança, curso para pregar, curso de cura e libertação, mas estão esquecendo da vocação. Hoje se constrói igreja em tudo quanto é lugar, quintal de casa, varanda, né, e por aí afora. Aí, camarada, nem chamado por Deus foi. Nada contra o monte aqui, que eu também gosto de ir ao monte, mas eu conheço pessoas que foram consagradas no monte, sem ser o pastor delas. E aí? Como será o sucesso dessa pessoa no seu ministério? Na vocação de líderes. Porque, ao invés do bar se transformar numa igreja, aonde um líder que não foi chamado por Deus trazer escândalo, deixa o bar ali e nós vamos orar para que uma igreja espiritual, o organismo vivo de Cristo, possa lá e evangelizar e levantar uma igreja espiritual. Aleluia. Esse é o maior propósito que Deus, Ele tem a sua igreja. Aleluia. Esse é o maior propósito. É crescer em qualidade. Crescer e se fortalecer. Em Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz que há um crescimento assustador dos hebreus. Os hebreus estão crescendo, irmão, de forma desenfreada. E esse crescimento, ele está preocupando o faraó. Esse povo está crescendo. Esse povo está se tornando forte. Quem sabe esse povo vai se tornar um povo dominador. Quem sabe a nossa dinastia esteja correndo risco. E faraó só observando os hebreus crescendo. Vamos frear o crescimento desse povo.
Vamos aumentar o tributo de carga. Aleluia, vamos colocar pressão. Vamos aumentar a servidão. Mas quanto mais, o texto diz, irmão, quanto mais o povo era afligido, mais ele crescia. Quanto mais o povo era escravizado, irmão, mais ele se fortalecia. Não é crescer, tem gente que até cresce, aleluia. Tem gente que cresce né, fisicamente. Tem gente que vai crescendo de idade, aumentando a idade. Mas a mentalidade continua a mesma. Está esquecendo de se fortalecer. E esse fortalecimento, irmão, é espiritual. É a estrutura que o Espírito Santo, ele delega sobre as nossas vidas, irmão. Porque Faraó pensou, eu vou maltratar, eu vou aumentar a pressão da escravidão. E o povo, crescia e se fortalecia. Aleluia. E Faraó ficou o quê, irmão? Frustrado. Por quê? Porque o povo que ele oprimia, aleluia, era o povo de Deus. É por isso que a luta não te para. É por isso que a guerra não te para. É por isso que as batalhas não têm poder para te parar, irmão. É por isso, aleluia, que as frustrações da vida não têm poder de anular a promessa que você tem em Deus. Quanto maior a prova, a luta, a adversidade, haverá crescimento de Deus sobre esta igreja. Aleluia. Quanto mais for a pressão, a perseguição, aleluia. Quanto mais for a calúnia, quanto mais desfazerem de você, quanto mais disserem não vai dar certo, esse projeto, aleluia, vai permanecer enterrado, esse projeto não vai sair do papel. O Espírito de Deus, ele me impulsiona a dizer para alguém, fica tudo tranquilo, relaxa, a túbica laxéria, continua buscando, a lúbica, continua se consagrando, continua, aleluia, obedecendo a palavra, porque no tempo certo, na hora certa, haverá honra de Deus para a tua vida, haverá honra de Deus para a tua casa, haverá honra de Deus para o teu ministério, aleluia. O tempo não é meu, não é teu, o tempo é dele, irmão, e se ele te prometeu, ele vai cumprir. Muitas vezes, aleluia, é este cenário que nos envolve, cenário de guerra, de batalha, aleluia. Satanás tenta a todo momento te parar, te paralisar a tua casa, a tua família. Satanás tenta a todo tempo te frustrar, irmão, porque te frustrando, você não caminha. Fechando a porta, dificulta o teu acesso, mas graças a Deus, que você tem entendido a importância de ser cheio, irmão, é ter resistência para suportar as pressões do mundo, ser cheio, aleluia, é ter resistência para suportar os ataques do mundo espiritual. Ter resistência é quando nós estamos sozinhos e tentados, ter resistência, aleluia, é quando essas luzes se apagam, ter resistência é quando essas portas se fecham, ter resistência é quando você está longe do teu pastor, ter resistência é quando você está longe do teu cônjuge, e mesmo assim ser tentado e permanecer firme, ser provado e permanecer firme, irmão, aleluia, porque não há nenhuma tentação maior do que a presença dele, aleluia, não há tentação, não há sedução, não há prazer maior do que estar na presença dele. É por isso que o salmista, ele vai dizer, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, irmão. Hoje nós precisamos lutar para que esta alegria não se perca. Tem muita gente que já perdeu a alegria de estar na casa do Senhor. Tem muita gente, aleluia, que vem para a casa de Deus sem propósito. Tem muita gente que vem por estar, não, eu vou porque o pastor Leandro está lá, eu vou porque o pastor Natanael precisa ver que eu estou lá. Aí vem de qualquer maneira. Culto começa em casa, hein? Culto começa quando você levanta, aleluia, e aqui você entrega o teu dia, a dúquia, a súplia, a lacalabara xerra, porque quando eu estou vazio da presença de Deus, eu coloco, aleluia, a culpa no culto. O culto foi vazio, o pregador foi ruim, aquele irmão me olhou de cara feia, aquele irmão passou e não me deu a paz do Senhor. Crente vazio, aleluia, é minado pela fofoca de Satanás, mas crente cheio, alúbia, a chuquidalabá, tem a sua mente blindada, tem o seu coração guardado em Deus.
Eu estou sentindo graça aqui, hein? Eu estou sentindo a presença aqui. Tem um varão de autoridade. Tem um varão aqui neste lugar, irmão. Aqui é a casa de Deus. Aqui não é Center Shopping. Aqui não é, aleluia, clube social. Aqui é a casa de Deus. Reverência, por favor. Reverência. Aleluia. Aqui nós não podemos andar de qualquer maneira, não. Aqui nem tudo se fala. Aqui, aleluia, nem tudo se pensa. Porque o grandão da Galileia, ele sabe exatamente o que você pensa. Ele sabe, aleluia, exatamente o que está no teu coração. Ele sonda pensamentos. Ele sonda a intenção do coração, irmão. E se você quer ser cheio de Deus, entra na peleja, entra na brecha, irmão. Ele quer te encher. Aleluia, ele quer te esvaziar de tudo aquilo que tem te perturbado. Ele quer te esvaziar, irmão, de tudo aquilo que tem tirado o teu sossego, o teu sono. Alai, a súbia. O Senhor está dizendo nesta noite: eu estou curando pessoas, aleluia, com crise de ansiedade. Você vai voltar a dormir em Atúquia, a subcalabaraxéria. Você vai voltar a descansar em pastos verdejantes. A tua alma, ela será guiada por Deus. Açúquia, a tua vida voltará a ser regida por Deus, porque Satanás, aleluia, ele levantou uma questão: não vale a pena caminhar, não vale a pena viver uma vida de santidade, não vale a pena viver uma vida de obediência, mas o segredo da vitória é a oração, o segredo da vitória é a leitura da palavra. Crente que não lê Bíblia, aleluia, é levado por vento de doutrina. Crente que não ora é levado pelo oba-oba. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor: nem tu bicácelia balachúria, aleluia. Eu lembro que uma certa feita, irmão, eu recebi uma profecia que disseram: não saia, que não é o tempo, porque Deus vai cobrar, não é o tempo, cuidado. E Deus tem cumprido as promessas dele na minha vida. Sabe por quê, irmão? Deus, ele revela aos pequeninos. Deus, ele revela as verdades, irmão, aqueles que se humilham na presença dele. E o Senhor está dizendo nessa noite: eu vou começar a revelar, aleluia, as batalhas, por onde ela iniciou e por onde ela tem que acabar. E como? Através da oração, através da comunhão dentro de casa, irmão. Porque, aleluia, não basta ser bênção aqui, temos que ser bênção dentro da nossa casa também. Não adianta, aleluia, vencermos guerras aqui, não adianta sermos cheios da presença de Deus aqui, se em casa eu não oro, se em casa eu não me santifico, se na minha casa eu ouço música secular, a Lúquia da Laxúria, se dentro da minha casa eu vejo programas de prostituição, se dentro da minha casa, aleluia, eu estou assistindo as novelas da Globo, a Chu, e o Senhor está falando: ei, meu filho, coloca esse hino da harpa aí nessa televisão, pelo amor de Deus, bota, aleluia, um louvor para glorificar o meu nome, vai ler palavra, sai do TikTok, sai do Facebook, a Cúpia, a Chúpia, sai do Instagram, aleluia, e vem para perto do altar, vem, chega perto, chega, clama a mim, e responde-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deixa um pouco o celular de lado, irmão. Batalhas não se vencem prostrado. Guerras não se vencem em TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, a Lúquia, a Chubicalabaraxéria. Batalha, aleluia, na madrugada, 3 da manhã, você levantando, dobrando teus joelhos: Senhor, me cobre com teu sangue. Senhor, toma minha casa nas tuas mãos, Senhor. Guarda minha esposa, meus filhos. Ah, Senhor da glória, aquilo que os meus olhos não vê, aquilo que os meus ouvidos não ouvem, Senhor, guarda. Que os teus caminhos, Pai, sejam retos. Que as tuas veredas, Pai querido, Pai amado, elas sejam retas na minha vida. Porque Deus quer levantar um povo em uma, cheio da presença dEle. Deus quer salvar a tua casa, irmão. Através é você mesmo. Tem gente ganhando o mundo todo, mas perdendo de dentro de casa. E o Senhor está dizendo: a ordem em Jerusalém. Fica em Jerusalém primeiro.
cuida dos de Jerusalém, porque Samaria, porque a Judéia te espera, mas viva o que eu tenho na tua vida em Jerusalém. Não abra mão da tua família, não abra mão da tua casa, não abra mão do teu casamento, não abra mão dos teus filhos, não abra mão desse teu marido problemático, atribulado, não abra mão dessa tua esposa problemática, aleluia. Persevere, irmão, ora, paga preço, para de ficar, pastor, ora por mim, entra você na brecha, irmão, pelo amor de Deus, levanta na madrugada, sai desse edredom quente, aleluia, vai para a guerra, vai para a batalha, porque Deus tem vitória na tua vida. É o famoso crente 6 horas. 6 horas por mim, já viu o crente 6 horas? 6 horas, você ora por mim, pai? Crente 6 horas, irmão, entra na guerra, o Senhor quer te usar para transformar uma geração. E para terminar, irmão, eu quero citar um grande avivalista no século 17 por nome John Wesley. Em um dos seus escritos, ele vai dizer: dai-me 100 homens que nada temam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Deus está buscando homens com ousadia. Ah, pastor, mas eu não tenho estudo, eu não sei pregar. A tua ousadia será a ferramenta, aleluia, necessária para que o céu cumpra as promessas que Ele tem. Ah, pastor, mas eu não tenho título. Aleluia. Ah, pastor, aluve calaxéria. Deus quer te usar na simplicidade. É no pouco, irmão. Os tempos antigos, os pastores eram iletrados. Trocavam glória pelo glória. Aleluia. E o demônio caía para a terra. E o câncer, aleluia, era colocado para fora. Por quê? Porque tinha unção. Infelizmente, irmão, a vaidade tem tomado o espaço do Espírito. Infelizmente, a prepotência de muitos tem roubado a ação de Deus, mas eu louvo a Deus porque a Despertando Vidas em uma entendeu, aleluia, que a presença de Deus, o ministério Despertando Vida entendeu que é o joelho dobrado, é a boca no pó, é a oração, é as consagrações, é o jejum que vence guerra, vence batalha. E Deus nesta noite, irmão, Ele quer te usar. Deus esta noite, Ele quer me usar para que podemos abalar o mundo. Porque a salvação para os perdidos. A salvação, irmão, para os perdidos. A salvação para a tua casa ainda. A salvação para o teu casamento. Mas meu filho se afastou, a salvação para eles. A promessa de Deus ainda está de pé. Mas Deus quer te encher de autoridade nesta noite. Levanta a tua mão, irmão, em nome de Jesus, no ato de fé. Receba nesta noite a autoridade, receba. Em nome de Jesus. Receba a autoridade do Espírito nesta noite. Receba a intrepidez. Receba o dubi calaxéria. Receba a ousadia de Deus nesta noite. Receba, aleluia. Quando você pisar o teu pé naquela casa, você vai ter autoridade para tirar aqueles canais que teu filho tem assistido, a chúbria. Quando você pisar o teu pé dentro daquela casa, aleluia, você vai estabelecer limite. Aqui não, aqui é a casa de Deus. Esse lá é onde o Espírito habita. Esse lá, aleluia, ele é exclusivamente um ambiente de adoração. É um ambiente, aleluia, onde nós glorificamos a Deus. A tua família, irmão, é um celeiro espiritual. A tua casa, ela é bênção. A tua família, ela é projeto de Deus. A salvação, aleluia, ela está sobre a tua vida e sobre a tua responsabilidade. Não se cale diante das verdades, porque nesse tempo, é nesse tempo, irmão, século 21, 19 de junho de 2025, Deus, Ele te escolheu para que você seja um avivalista. Aleluia. Deus, Ele te escolheu, irmão, para que você seja um celeiro de bênção. Deus, Ele te escolheu para que você seja um agente de milagre. Deus, Ele te escolheu para que você possa propagar as boas novas da salvação de Cristo Jesus. Aleluia. Quantos recebem essa palavra nesta noite, irmão? Glorifica a Deus e as palmas louvem ao Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade, irmão.